Oi, gente, eu vou fazer um desabafo sobre o que a gente convenciona chamar de loucura, né? Tendo como referência um documentário que eu assisti na TV por assinatura há muito tempo, no canal Max, se não me engano, chamado Super-Herói. Eram pessoas que trabalhavam fantasiadas em Hollywood, tirando fotos com os turistas. Então tinha o Superman, a Mulher Maravilha, o Hulk, o Batman, a Marilyn Monroe, e mostrava o dia a dia deles, né, esse documentário. Tinha algumas coisas muito profundas que me tocaram muito e eu vou usar esse documentário como um pano de fundo para falar algumas coisas que eu tenho visto alguns profissionais de saúde lidarem com alguns conceitos que eu acho que para mim são meio que ultrapassados. Eu explico. É difícil. Enfim, essas pessoas, esses profissionais, esses atores, esses artistas, eles não podiam, por lei, pedir que as pessoas que tirassem fotos com eles, pedir gorjeta. Então eles falavam assim, olha, a gente aceita a gorjeta, né, na hora de tirar foto. Mas assim, o povo não estava nem aí, muita gente vinha, tirava foto com eles e sabia que não era permitido pedir gorjeta, então já não dava gorjeta para eles, entendeu? Eles que se danem. E aí a Marilyn Monroe veio com um desabafo muito grande um dia, falando assim, poxa, mas sabe, a gente sabe que não é obrigatório dar gorjeta, mas o que custa, entendeu? Essas pessoas são muito rudes em não dar gorjeta pra gente. A gente tá tirando foto com elas, que custa dar uma gorjetinha, pelo amor de Deus. E aí isso me lembrou um caso que eu vi hoje no Instagram, de um médico desabafando, de um médico psiquiatra desabafando, que ele tinha um paciente bipolar que tinha lá seus delírios, suas fantasias, suas alucinações, e a partir do momento que ele começou a ser tratado com remédio, ele começou a ser colocado de volta cara a cara com a realidade cruel, né? Aquela realidade cruel que a Marilyn Monroe também notou, falando assim, olha, já que não é obrigatório, ninguém quer dar gorjeta, o que custa? Então assim, às vezes a pessoa com o objetivo de lidar de uma forma melhor para sua cabecinha com uma realidade muito cruel, acaba inventando alguma fantasia, algum delírio, alguma alucinação como um mecanismo de defesa mesmo. E você coloca o remédio na pessoa, a pessoa começa a ser puxada de volta para a realidade, mas aquela realidade é muito cruel para ela lidar. Então o que aconteceu com esse paciente do médico que estava desabafando? Ele começou a tentar suicídio, porque a realidade é muito cruel para ele. E aí ele falava assim, segundo o médico, falou assim, vocês médicos buscam a nossa sanidade a qualquer custo, mas não sabem se nós queremos ser sãos nas nossas condições de vida, né? E aí tem um personagem do documentário que é o Super-Homem. Além de ser fantasiado como Super-Homem, passar 24 horas por dia fantasiado de Super-Homem, até quando ele não está na rua trabalhando, ele vai para casa, ele se veste como Super-Homem, ele tem coleções assim infinitas do Super-Homem, bonequinhos, HQs, DVDs, pôsteres. A casa dele é a casa tipo como se fosse uma caverna do Super-Homem. E aí o que acontece? Que a Mulher Maravilha, um dos depoimentos muito tocantes dela, ela fala assim, olha, ele é meio perdidão nesse personagem do Super-Homem, tá ligado? Ele meio que tipo pira na batata com a imagem do Super-Homem, mas é o charme dele, caramba, sabe? Então assim, eu digo isso por experiência própria. Muitas vezes eu tô num meio social que eu tô me achando totalmente fora da casinha, entendeu? Mas às vezes as pessoas, não que elas não estejam nem aí pra isso, às vezes elas encaram isso como um charme, com uma particularidade, com uma coisa assim que me destaca na multidão, né? E qual é o problema disso? Não é verdade? Tá, você vai falar assim, o problema disso é que ele está sofrendo muito com isso. Mas e aí, se eu tomar remédio, será que eu vou sofrer menos ou vou sofrer mais? Entendeu? Essa é a reflexão que eu quero propor para vocês. E aí, depois que a Mulher Maravilha manda real, né,
que essa loucura do super-homem, do cara que se veste de super-homem, na verdade, é o que destaca ele, é o que faz ele brilhar, é o que faz ele se destacar das outras pessoas, é o charme dele, ela fala bem isso, é o charme dele. O documentário entra em outras questões da psique do cara do super-homem, né? Ele fala assim, que o sonho dele é ser ator. Então o sonho dele é ser ator, e ele é ator como super-homem nas ruas de Hollywood, mas ele quer ser ator de filme. Então ele fala que a inspiração dele é uma atriz famosa dos anos 60, que, segundo ele, é a mãe dele. E aí tem um entrave, porque os irmãos dele, ou meio-irmãos, ou filhos da mesma atriz, não reconhecem isso dele. Falam que é mentira dele, é um delírio dele, entendeu? Então assim, aí me fez tocar um ponto bem interessante, que às vezes a loucura é uma questão de perspectiva, de ponto de vista, entendeu? O documentário não vai mais a fundo em relação a isso, mas quem sabe isso foi até melhor para ver que é um ponto de vista, entendeu? Porque ele fala assim, tudo bem, eles não acreditam que eu seja filho da mesma mãe, mas é a opinião deles, entendeu? Eu sigo a minha vida, né? Eu sigo a minha vida, é a opinião deles. Então é isso. A loucura, muitas vezes, é um ponto de vista diferente que você tem, entendeu? E aí, no final do documentário, o que acontece? Uma mulher que ajuda o super-homem a selecionar as fotos que ele manda para o concurso de super-homem, manda para várias agências tal, de atores. Ela é apaixonada perdidamente por ele, quer dizer, ela consegue ver o cara por trás ou na frente até de toda aquela loucura de super-homem, daquela paranoia, daquela obsessão, daquela neurose, daquela psicose toda do super-homem. Apaixonada por ele não perde tempo, ele vai e propõe ela em casamento. Quer dizer, e ela aceita. E aí o documentário termina de um jeito assim maravilhoso, que é uma tomada dos dois saindo de mão dadas. Então, assim, é um documentário muito bom. E isso me lembra o final de outro filme que eu vi, que é o Jogo da Imitação, né? Do pai da informática, que é o Alan Turing, né? No final, uma colega de trabalho dele fala assim, olha, por que a gente não casa? Casa comigo. Ele fala assim, poxa, mas eu sou gay, tá ligado? Enfim. É muito interessante porque ela fala assim, tudo bem, cara, eu me acostumo com isso. Isso não é o problema, sabe? Enfim. Me toca muito essa cena porque ele não aceita, ele vai se tratar. Ele acaba em depressão e se suicida. Então assim, poxa, a mulher estava estendendo a mão pra ele. Ele quis ser verdadeiro com a parte dele sentimental, sexual. Acabou que deu ruim pra ele, tá ligado? Talvez se ele tivesse casado com ela, tivesse aprendido a amá-la, e talvez ele não tivesse morto e ele ia contribuir bem mais para a sociedade do que ele contribuiu, Alan Turing. Então assim, isso é uma tragédia, sabe? Que poderia ter sido evitada e por uma questão social, de achar que a sexualidade dele estava enquadrada numa doença psiquiátrica, né? Não deu certo e ele acabou se ferrando. É muito triste isso. A psiquiatria já foi muito cruel com seus pacientes. E é isso, gente. Relativizem tudo. Pensem com outra cabeça quando vocês virem alguma história de alguém louco ou de alguém transtornado mental. Você não sabe o que passou na vida daquela pessoa. E às vezes tudo que ela precisa é de um novo ponto de vista, sabe? Às vezes ela nem percebe isso. Às vezes ela cai em desgraça por se levar pelas convenções mesmo, sabe? Falar, não, eu sou louco. Não, eu sou gay. Tipo, eu não vou casar com mulher porque eu tenho que me tratar mesmo. E aí o cara foi lá e...
acabou se matando depois, sabe? Então, cara, relativizem esses conceitos que vocês têm, que são, até hoje, são perpetuados por psiquiatras com ótima formação, com ótima cabeça, com muita inteligência, porque passaram em medicina e o caramba 4, sabe? Mas são pessoas engessadas, são pessoas que não conseguem ver o que tem além de um diagnóstico, sabe?